No dia 2 de março do ano de 1851, fundou-se a fundação do Banco de Comércio e Indústria do Brasil. Depois passou-se a denominar-se Banco do Brasil, com capital de 10.000 contos de réis, constituindo na maior sociedade por ações da América do Sul. No dia 29 de maio de 1851, foi estabelecida a Aliança Ofensiva e Defensiva contra Rosas, em Montevidéu, entre Brasil, Uruguai e as províncias argentinas de Entre os Rios e Corrientes. Fica pactuada também a livre navegação pelo Rio Paraná e seus afluentes. Em 12 de outubro, também é assinado o Tratado de Comércio e Navegação com o Uruguai, assinado no Rio de Janeiro. As ratificações são trocadas em Montevidéu no mês de novembro de 1851. No dia 23 de outubro, é assinada a Convenção Especial de Comércio, Navegação e Limites com o Peru. É estabelecida também a primeira linha de navegação de longo curso, estabelecida pelos ingleses, ligando o Rio de Janeiro a Southampton, na Ilha Britânica. Introduzida em 1852 por Irineu Evangelista de Souza, que criou a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, a navegação a vapor na Amazônia. No Rio de Janeiro foi inaugurado a primeira linha de telégrafos. Em 1853, as exportações para os Estados Unidos correspondem a 32,4% das exportações brasileiras. No dia 31 de março de 1854, o Japão abre-se para o Ocidente, forçado pelos Estados Unidos. Surge também a primeira ferrovia do país. Mauá constrói a estrada de ferro Petrópolis, com pouco mais de 14 quilômetros, ligando o porto de Mauá, no Rio de Janeiro, à estação de Fragoso. Surge também a Lei Nabuco de Araújo, que ratifica a proibição do tráfico negreiro. Estabelece maior rigor na fiscalização do tráfico de escravos para o Brasil. No dia 11 de junho de 1855, é o início da construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II. No dia 7 de março de 1856, surge o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e a Confederação Argentina. No dia 6 de abril de 1856, surge o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Paraguai. No dia 24 de dezembro, ocorre a revolta dos colonos europeus na fazenda Ibicaba, em São Paulo. No dia 26 de agosto de 1857, surge o Decreto Maurício Vanderlei. São inaugurados 208 quilômetros de ferrovias desde 1956. Os principais produtos de exportação da década: café, açúcar, algodão, couros e peles, fumo, cacau, borracha, mate, entre outros. A chegada dos ingleses. Uma comissão organizada pelo Ministério da Fazenda conclui que, além de reflexo da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, as causas das turbulências residiam nos abusos creditícios e especulativos dos bancos privados. A política econômica muda em relação ao período anterior. As medidas dificultavam a vida dos bancos nacionais e atraíam para o Brasil várias casas inglesas. Os estrangeiros vêm para cá na esteira da construção de obras de infraestrutura nas áreas de transportes e serviços públicos. Logo, tornou-se interessante financiar empreendimentos seguros e garantidos pelo Estado. Eram iniciativas voltadas às exportações, como ferrovias, armazéns, pontes e portos. Vale ressaltar também que nessa época o café e o algodão foram os principais produtos exportados pelo Brasil.
O total das exportações entre 1851 e 1860 é de 150 milhões de libras esterlinas, equivalentes a 11,8% do PIB, e as importações somam 132 milhões de libras. O superávit comercial do período foi de 18 milhões de libras. Em 1871, primeira viagem internacional de Dom Pedro II. Ele viaja à Europa, Palestina e Egito. Em 1872, cabo submarino entre Brasil e Europa, ligando o Brasil a Portugal. Primeira indústria têxtil moderna do país, instalada pelo Barão de Piracicaba, em São Paulo, com 30 teares adquiridos na Inglaterra e 60 funcionários. Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Paraguai. Assinado em Assunção, também garante ao Brasil a posse de território entre os rios Apá e Branco. Condições favoráveis para o café no mercado dos Estados Unidos, já que estes eliminam o pagamento de taxas para importações de café de qualquer procedência. 1873. Exportações de algodões representa 16,6% das exportações do país. Revolta dos quebra-quilos. Insatisfação popular dos impostos do chão. Taxa cobrada das feirantes pelos espaços ocupados nas feiras livres. Reino Unido adquire o controle do canal Suez. Início do ciclo da borracha na Amazônia. Fundada a Escola de Minas de Ouro Preto. Começa a formar engenheiros especializados, metalúrgicos e geólogos, mão de obra especializada da qual o Brasil era muito carente. Em 1881, primeiro congresso abolicionista no Brasil. Descoberta da bactéria da pneumonia. 1882, fundação da cidade de Rio Branco. Borracha ocupa posição de destaque na exportação. Descoberta da tuberculose. Manifesto da Associação Industrial. 1883, primeira cidade brasileira a libertar os escravos. 1884, fim da escravidão no Ceará, Amazonas e em Porto Alegre. Investimentos estrangeiros. 1885, Lei dos Sexagenários. 1886, aumento das operações financeiras. 1887, Tarifa Belisário de Souza. 1888, Lei Áurea, expansão das ferrovias. 1889, aumento da quantidade de indústrias, maior empréstimo externo no período colonial, proclamação da República, banimento de Dom Pedro II. 1890, evolução da economia brasileira. Brasil atinge 14 milhões de habitantes.